O milagre que mudou a vida de Ana, quando Deus sarou o impossível. Ana Oliveira sempre foi uma mulher forte. Aos 42 anos, mãe de 2 filhos e esposa dedicada, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa enquanto o marido, Desidério, lutava contra o desemprego há quase um ano. Mas o peso maior não era financeiro, era uma dor que queimava por dentro, literalmente. Havia 6 meses, após exames e mais exames, o médico sentenciou sem piedade: Senhora Ana, você tem cirrose hepática avançada. Seu fígado está em estágio final. Sem um transplante urgente, são poucos meses de vida. As palavras ecoaram como um tiro em sua alma. Como dizer aos filhos, Lucas de 12 anos e Sofia de 8, que a mãe não veria eles crescerem? Como deixar Desidério, que já se afundava em depressão por não conseguir trabalho, sozinho com essa cruz? As noites viraram pesadelos. Ana sentia o corpo inchar, a pele amarelada, as forças se esvaírem. Até o cheiro de comida enojava. Os remédios apenas adiaram o inevitável, e a fila do transplante era longa demais para ela. Foi numa tarde de quarta-feira, quando a dor a jogou no chão do banheiro, que Ana ouviu a voz da vizinha, Dona Marlene, batendo à porta. Ana, minha filha, você não pode desistir. Venha comigo hoje à noite. Na Igreja Universal tem uma campanha de libertação, e eu sei que Deus vai te curar. Ana, entre lágrimas, respondeu com amargura: Dona Marlene, nem médico pode me ajudar. O que um pastor vai fazer? Mas a mulher, firme, seguiu: lá não é pastor, minha filha. É Deus. E ele faz o que homem nenhum faz. O primeiro passo, chegando à igreja. Às 19h30, Ana entrou arrastando os pés no templo da Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro de Vila Matilde, em São Paulo. O lugar estava cheio, pessoas de todas as idades, algumas chorando, outras com os braços levantados em adoração. No altar, o pastor Samuel, um homem de voz poderosa e olhar penetrante, falava sobre fé. Deus não olha para a sua doença, ele olha para a sua fé. O que você acredita que ele pode fazer por você hoje? Ana sentou-se no fundo, envergonhada. Sentia-se suja, doente e indigna. Mas quando a corrente de oração começou, algo dentro dela estremeceu. Mãos se uniram, vozes clamaram em uníssono: Senhor, sarai os enfermos. Quebra toda maldição. O pastor passou pelas fileiras, ungindo as pessoas com óleo consagrado. Ao chegar perto de Ana, parou. Você ali, no canto, levante a mão se quer ser livre. Ela hesitou, mas Dona Marlene empurrou seu braço para cima. Eu quero, pastor. Mas, não sei se mereço. O pastor a olhou nos olhos: merecer? Ninguém merece nada, minha irmã. Mas Jesus já pagou na cruz. Agora é só você crer. E, sem mais palavras, ele colocou a mão em sua cabeça e orou com uma autoridade que Ana nunca tinha ouvido: em nome de Jesus, eu quebro esta doença. Fígado, seja restaurado. Espírito de morte, sai agora desta mulher. Ana sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse saindo dela. Lágrimas escorreram sem controle. A fé que cresce na dor. Nos dias seguintes, Ana voltou à igreja. Participou da fogueira santa das sextas-feiras, onde centenas de pessoas clamavam por milagres. O pastor ensinou: fé sem obras é morta. Se você quer a cura, tem que provar que acredita. Ana, mesmo com o corpo fraco, começou a jejuar, a dar o dízimo, mesmo que fosse pouco, e a participar das vigílias de madrugada. Deus, se o Senhor me curar, eu vou servir a Ti pelo resto da minha vida, prometeu entre soluços numa noite de oração. Mas a batalha não era só física. Em casa, Desidério, cético, brigava: Ana, para com isso. Esses pastores só querem seu dinheiro. Ela, porém, respondia com uma calma que não vinha dela: e se for verdade, Desi? E se Deus estiver esperando só um pouco de fé? Até que, numa manhã, o marido, exausto, cedeu: vou com você hoje. Mas se não acontecer nada, acabou. Naquela noite, havia uma campanha da fé especial: traga seu laudo médico e deixe-o no altar. Ana, trêmula, levou seus exames. O pastor pegou o papel, rasgou diante de todos e declarou: em nome de Jesus, este diagnóstico está anulado. A partir de hoje, você está curada.
A congregação explodiu em glórias. Ana, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz inexplicável. O milagre que ninguém podia explicar. 3 semanas depois, Ana acordou sem dor. O amarelado na pele havia diminuído. Ela comeu um pedaço de pão sem náuseas. Desidério, assustado, a levou de volta ao médico. O hepatologista, após novos exames, ficou boquiaberto. Isso não faz sentido. Seu fígado está regenerado. Não há mais sinais de cirrose. É como se você nunca tivesse tido a doença. Ana chorou no consultório. Não eram lágrimas de alívio, eram de gratidão. Ao voltar para casa, encontrou a igreja em festa. Seu testemunho foi dado no altar, transmitido ao vivo para milhares de pessoas. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu vida. Não foi médico, não foi remédio, foi a fé, declarou, enquanto o pastor Samuel levantava suas mãos. Glória a Deus. Mais um milagre na Igreja Universal. Desidério, agora convertido, abraçou-a forte. Eu pedi perdão a Deus pela minha incredulidade. Você tinha razão, Ana. Ele é real. A lição que ficou. Hoje, Ana é uma das líderes do grupo de oração da igreja. Ela visita hospitais, leva pessoas doentes às reuniões e sempre repete a mesma frase: Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho da sua fé. Se Ele fez por mim, pode fazer por você. Ela aprendeu que 1. A fé precisa de ação, não adianta só pedir, é preciso mostrar a Deus que você acredita, mesmo quando tudo parece perdido. 2. A igreja é um hospital de almas, lá, não importa seu passado ou sua doença. O que importa é o poder de Deus que transforma vidas. 3. Milagres não são sorte, são resposta à obediência, o dízimo, as ofertas, as campanhas, não são apagamentos, mas atos de fé que abrem as portas do céu. Ana não esconde as cicatrizes, elas são seu testemunho. E toda vez que alguém pergunta como ela sarou, ela sorri e responde: eu só fiz a minha parte. O resto, Deus fez. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas. São realidades que mudam destinos. Ana voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas ainda com um desafio pela frente. Sua família não entendia a mudança radical que havia acontecido em sua vida. Seu marido, Carlos, sempre cético, olhava de lado quando ela falava da igreja. Isso é coisa da sua cabeça, Ana. Médicos disseram que você nunca mais andaria direito, ele repetia, enquanto arrumava os papéis no escritório. Os filhos, embora felizes por vê-la sorrir novamente, também não compreendiam por que ela agora acordava mais cedo para participar das reuniões ou por que separava o dízimo antes mesmo de pagar as contas. Mas Ana não desistiu. Ela começou a orar por eles em silêncio, pedindo a Deus que tocasse seus corações da mesma forma que havia tocado o dela. E, como quem planta uma semente e confia na chuva, ela continuou frequentando os cultos, levando sua Bíblia para o trabalho e compartilhando pequenos testemunhos com quem cruzava seu caminho. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Era uma sexta-feira à noite quando Carlos chegou em casa mais cedo, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Ana, eu perdi o emprego, ele confessou, sentando-se na mesa da cozinha. A empresa faliu, e eu não tenho nem como pagar o aluguel deste mês. Ana respirou fundo, mas em vez de desespero, sentiu uma paz estranha. Ela pegou a mão do marido e disse: Deus já proveu para mim quando eu não tinha saída. Ele vai prover para nós agora. No domingo seguinte, eles foram juntos à igreja pela primeira vez. Carlos entrou relutante, de braços cruzados, mas quando o pastor começou a falar sobre a fidelidade de Deus em meio às crises, algo dentro dele se mexeu. Ele não chorou, não levantou as mãos, mas ouviu tudo em silêncio. Na hora da oferta, Ana colocou na sacola o pouco que tinham, um ato de fé que deixou Carlos intrigado. Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Ele perguntou baixo. Ana apenas sorriu. Já resolveu para mim? Naquela mesma semana, Carlos recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho, oferecendo uma vaga em uma empresa maior, com salário melhor do que o anterior. Ele ficou tão surpreso que, pela primeira vez, não soube o que dizer. Naquela noite, enquanto jantavam, ele olhou para Ana e falou, com a voz embargada: talvez você esteja certa sobre essa igreja. Os filhos também começaram a notar as mudanças.
O mais velho, Lucas, de 16 anos, estava envolvido com más companhias e já havia sido pego fumando maconha. Ana, em vez de brigar, começou a orar por ele todas as noites, colocando as mãos sobre sua foto e declarando: "Meu filho é livre, em nome de Jesus." Uma semana depois, Lucas chegou em casa chateado. "Mãe, eu não aguento mais aqueles caras. Eles só querem me arrastar para baixo", desabafou. Ana abraçou-o forte e disse: "Deus ouviu minhas orações, filho. Ele tem um plano para você." E assim, pouco a pouco, a família de Ana foi se transformando. Carlos, que antes zombava dos crentes, agora ia aos cultos sem precisar ser convencido. Lucas começou a participar da mocidade e, em menos de um mês, trouxe a Bíblia para casa, cheio de perguntas. A filha mais nova, Sofia, que sempre foi tímida, ganhou confiança e até subiu ao púlpito para dar seu primeiro testemunho: "Minha mãe foi curada, meu pai arrumou emprego, e meu irmão parou com as drogas. Deus é real." Ana olhava para eles e via o milagre se multiplicando. Não era só sua perna que havia sido restaurada, era sua família, seu lar, seu futuro. Ela lembrava das noites em que chorava sozinha no quarto, achando que tudo estava perdido. Mas Deus, que ouve o clamor dos que confiam nele, havia reconstruído tudo. Um ano depois da sua cura, Ana subiu ao altar para batizar Carlos. Enquanto o pastor mergulhava seu marido nas águas, ela sentiu como se estivesse revivendo seu próprio batismo, não só de água, mas de fé, de esperança, de um novo começo. Quando Carlos saiu da piscina, com os olhos brilhando, ele abraçou Ana e sussurrou: "Obrigado por não desistir de mim." Hoje, a família serve juntos na obra de Deus. Ana faz parte do grupo de visitação, levando esperança a outros que, como ela, acham que não há mais saída. Carlos ajuda na área de finanças da igreja, usando seus conhecimentos para abençoar a obra. Lucas toca bateria na banda de jovens, e Sofia canta no coral infantil. Eles não são mais os mesmos, porque quando Deus entra em uma casa, ele não muda só uma vida. Ele transforma gerações. E toda vez que alguém pergunta como eles conseguiram superar tantas batalhas, Ana responde com o mesmo sorriso de antes: "Nós só fizemos a nossa parte. O resto, Deus fez." Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são coincidências. São provas de que, quando a fé encontra a obediência, o impossível se torna real. A vida deles tinha se tornado um testemunho vivo do poder de Deus, mas o Senhor ainda guardava uma surpresa maior. Um dia, enquanto Ana visitava uma família em situação parecida com a que ela já tinha vivido, uma mulher chamada Marisa, com os olhos cheios de lágrimas, segurou suas mãos e disse: "Irmã, eu não aguento mais. Meu marido me abandonou, estou desempregada e meus filhos estão passando fome. Já pensei até em acabar com tudo." Ana sentiu o coração apertar. Aquela dor era familiar demais. Mas dessa vez, em vez de desespero, ela sentiu uma paz que só vem de quem já viu Deus agir. "Marisa, eu já estive no seu lugar. Mas Deus não nos deixou. E Ele não vai deixar você também", disse Ana, enquanto orava com ela ali mesmo, no meio da sala simples. No domingo seguinte, Marisa foi à igreja pela primeira vez. Não tinha roupa bonita, nem sapatos decentes, mas entrou com o pouco que tinha e com um desespero que só Deus poderia entender. Quando o pastor fez o apelo, ela foi para a frente chorando, e as irmãs a abraçaram como se já a conhecessem há anos. O que aconteceu depois ninguém poderia explicar só com palavras. Na semana seguinte, Marisa recebeu uma ligação de uma antiga chefe, oferecendo um emprego melhor do que o que ela tinha perdido. Os filhos dela, que estavam doentes há meses, começaram a melhorar sem explicação médica. E o mais incrível, o marido, que havia sumido há quase um ano, apareceu na porta de casa arrependido, dizendo que não conseguia mais viver longe da família. Quando Marisa voltou à igreja para dar seu testemunho, ela não conseguia parar de chorar. "Eu vim aqui achando que Deus não se importava comigo. Mas Ele não só se importou, Ele mudou tudo." E ali, entre lágrimas de gratidão, ela viu Ana e Carlos sorrindo no meio da congregação, como se dissessem: "Nós te falamos. Deus faz mesmo." O pastor, emocionado, olhou para todos e disse: "Irmãos, isso aqui não é sorte. Não é acaso. É o poder da fé quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus." Quantos aqui precisam de um milagre hoje? Mãos se levantaram por todo o templo. E no meio delas, Sofia, a filha menor de Ana,
sussurrou para a mãe: Mãe, eu quero ser missionária quando crescer. Quero contar para todo mundo que Deus é real. Ana abraçou a filha, lembrando da menina triste que ela já tinha sido. Agora, sua família não só tinha sido restaurada, eles estavam se tornando instrumentos para restaurar outras vidas. Porque na CCB, os milagres não param. Eles se multiplicam. E toda história de dor que entregue a Deus vira um capítulo de vitória que inspira outros a crer. E assim, a cada domingo, quando a família se senta nos bancos da igreja, eles não veem só um lugar de culto. Eles veem um lugar onde Deus escreveu uma nova história para eles. O lugar onde o impossível se tornou real. E onde, todos os dias, novas vidas estão sendo transformadas, porque quando a fé encontra a obediência, não há limite para o que Deus pode fazer. Os anos passaram e a promessa que a pequena Maria fez naqueles bancos da CCB não foi esquecida. Aos 18 anos, com o coração cheio de sonhos e as mãos dispostas a servir, ela embarcou em sua primeira viagem missionária. Não foi para um país distante, mas para uma comunidade carente na periferia de sua própria cidade, onde muitas famílias viviam sem esperança, presas em ciclos de violência e pobreza. Maria chegou com uma mochila cheia de Bíblias, um caderno de testemunhos e a certeza de que o mesmo Deus que transformou sua vida poderia fazer o mesmo por aqueles que ela encontraria. No primeiro dia, enquanto caminhava pelas ruas de terra, uma mulher a chamou de longe, com os olhos inchados de choro. Era Dona Jussara, uma mãe que havia perdido o filho mais velho para as drogas há poucos meses. Moça, você acha que ainda tem jeito para mim? Perguntou, segurando um retrato amarelado do rapaz. Maria não hesitou. Sentou-se ao lado dela no degrau de uma casa simples e começou a contar como sua própria mãe, anos antes, havia sido libertada das garras do desespero. Falou do pastor que orou por elas, da igreja que as acolheu, do Deus que não desistiu nem quando tudo parecia perdido. Enquanto falava, Dona Jussara foi secando as lágrimas, e algo dentro dela começou a se mexer. Você acha que esse Deus que salvou você pode me ajudar também? Perguntou, com um fio de voz. Naquela noite, Maria levou Dona Jussara até a CCB mais próxima. Não era um templo grandioso, mas um barraco adaptado onde alguns irmãos se reuniam para orar. Quando a mulher entrou, foi recebida com abraços e sorrisos sinceros. O pastor local, um homem simples que trabalhava como pedreiro durante a semana, colocou as mãos sobre a cabeça de Dona Jussara e orou com uma fé que contagiou a todos. Senhor, onde o inimigo roubou, o Senhor restaura. Onde houve morte, o Senhor traz vida, declarou, com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Dias depois, Dona Jussara voltou à igreja. Dessa vez, não chorava mais. Trazia consigo duas vizinhas, também marcadas pela dor, mas agora com um brilho nos olhos que só a esperança pode acender. Essa menina aqui me contou que Deus ainda faz milagres, disse uma delas, apontando para Maria. E eu preciso ver isso com meus próprios olhos. Maria sorriu, lembrando das palavras de sua mãe anos atrás: na CCB, os milagres não param. Eles se multiplicam. Agora, ela estava vivendo isso. Cada vida que ela tocava se tornava um novo elo numa corrente de fé que não podia ser quebrada. Um ano depois, aquele barraco improvisado já não comportava tanta gente. A comunidade cresceu, e com ela, os testemunhos. Um jovem que largou as drogas, um casal que se reconciliou, crianças que antes mendigavam e agora cantavam louvores com voz firme. E no meio de tudo, Maria, agora com 19 anos, de pé diante da congregação, compartilhando mais uma história de vitória. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, disse, olhando para Dona Jussara, que agora liderava um grupo de oração para mães. E quando a gente entrega a nossa dor nas mãos dele, ele transforma em algo tão lindo que a gente nem consegue imaginar. Na plateia, uma menina de 10 anos, filha de uma das mulheres que Dona Jussara tinha trazido, puxou a manga da mãe e sussurrou: Mãe, quando eu crescer, eu quero ser missionária também. Quero contar para todo mundo que Deus é real. E assim, o ciclo continuava. Porque na CCB, uma história de milagre nunca é só de uma pessoa. É de uma família, de uma comunidade, de uma geração que aprende que, quando Deus entra na história, nada fica igual. E o melhor de tudo: sempre tem mais. Sempre tem alguém esperando para ouvir que a esperança ainda existe. Sempre tem um coração pronto para ser transformado.
No mesmo domingo, enquanto as famílias se reuniam para o almoço comunitário depois do culto, um casal chegou tímido à porta da igreja. Ele, com as mãos calejadas de tanto trabalhar na construção civil, ela, com os olhos inchados de chorar. Não eram membros, mas tinham ouvido falar da CCB por uma vizinha que, meses antes, havia recebido uma cesta básica da igreja quando passou por dificuldades. A gente não sabe nem se pode entrar aqui, o homem começou, segurando o chapéu entre os dedos. Mas a gente tá sem saída. Nosso filho, o Pedro, tem 7 anos e os médicos falam que a voz dele falhou. A mulher, então, pegou uma foto do celular e mostrou um menino magro, deitado em um leito de hospital, com tubos e aparelhos ao redor. Eles disseram que é uma doença rara, que não tem cura, ela falou, as lágrimas escorrendo. A gente já gastou tudo o que tinha, até a casa a gente hipotecou. Mas ontem, sonhei com uma mulher de vestido branco que me disse, leva seu filho na casa do Senhor. Aí a vizinha falou dessa igreja. Dona Jussara, que passava por perto carregando uma travessa de bolo, parou no mesmo instante. Reconheceu aquele desespero no olhar deles, o mesmo que ela já tinha sentido. Colocou a travessa em uma mesa próxima e abraçou a mulher sem dizer nada. Depois, chamou o pastor e alguns obreiros. Vamos orar agora mesmo, disse o pastor, com a firmeza de quem já tinha visto Deus agir muitas vezes. E amanhã, bem cedo, a gente visita o Pedro no hospital. Deus não desampara os seus. Naquela noite, enquanto o casal voltava para casa com um pouco de comida e a promessa de que não estavam sozinhos, algo inesperado aconteceu. O menino, que há semanas mal conseguia abrir os olhos, pediu água. Fraco, mas com uma voz que não se ouvia havia dias. Mãe, eu tive um sonho bom. Um homem de roupa branca me segurou pela mão e falou que eu ia brincar de novo. A mãe quase deixou cair o copo. Era a primeira vez em meses que o filho mencionava o futuro. No dia seguinte, uma comitiva da CCB chegou ao hospital, o pastor, Dona Jussara, algumas irmãs e até a menina de 10 anos que queria ser missionária, segurando um desenho que tinha feito para o Pedro. Quando entraram no quarto, o que viram deixou todos sem palavras. O menino estava sentado na cama, apoiado nos travesseiros, com um sorriso fraco, mas presente. Os aparelhos ainda estavam lá, mas algo tinha mudado. Eles disseram que os exames da madrugada vieram diferentes, a mãe contava, incrédula. Os níveis que estavam altíssimos baixaram sozinhos. Os médicos não entendem. O pastor se aproximou, colocou a mão na cabeça do Pedro e orou em voz alta, agradecendo. Depois, olhou para os pais. Isso aqui é só o começo. Deus não faz nada pela metade. Nas semanas seguintes, a história do Pedro se espalhou. Médicos que antes davam diagnósticos sem esperança agora coçavam a cabeça diante dos resultados. Vizinhos que antes ignoravam o casal agora perguntavam sobre aquela igreja que faz milagre. E o Pedro? Ganhou alta, voltou a correr no quintal de casa, e toda semana ia à CCB com os pais, que agora não perdiam um culto. Num domingo, enquanto o coral cantava Deus é Fiel, Dona Jussara olhou para o fundo da igreja e viu o casal abraçado, com o filho no colo. Ao lado deles, a menina que queria ser missionária conversava animada com outras crianças, mostrando fotos do Pedro antes e depois. E Dona Jussara sorriu, porque ela sabia, cada vida transformada era uma prova de que, quando Deus começa a agir, não há doença, nem desespero, nem situação que ele não possa mudar. Porque na CCB, o milagre não é só a cura, é a família que se reconcilia, é o vício que se quebra, é a fé que nasce onde só havia dúvida. E o mais lindo? Sempre tem mais alguém precisando ouvir que, com Deus, a história não acaba. Ela só começa de verdade. O milagre completo. Pedro, o menino que os médicos disseram que não andaria, agora corria pelo pátio da igreja, perseguindo a irmã mais nova entre risadas. Os exames não mostravam mais vestígios da doença que o deixará imóvel por anos. Mas o verdadeiro milagre não estava só em suas pernas firmes, estava no abraço apertado que o pai lhe dava todas as noites antes de dormir, no sorriso da mãe que voltou a acreditar, e na Bíblia desgastada que Dona Jussara lia em voz alta para as crianças do bairro, contando como Deus havia restaurado o que parecia perdido. Anos depois, Pedro se tornaria médico, não por acaso, mas por propósito. E a menina que sonhava em ser missionária? Hoje, ela escreve cartas de países distantes, falando de vidas que, como a do irmão,
foram tocadas pelo mesmo Deus que não desiste de ninguém. Reflexão final. Às vezes, o milagre não vem como esperamos, não é um raio de luz repentino, mas uma semente plantada no chão árido da dor, que brota quando menos percebemos. Deus não apenas cura, Ele recria. Transforma cinzas em beleza, solidão em comunidade, e o impossível em testemunho. O que o mundo chama de fim, para ele é apenas o primeiro capítulo de uma história maior. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma fé que persiste, mesmo quando as circunstâncias gritam a não. Porque Deus não muda as histórias para nos impressionar, Ele as muda para nos encontrar. E quando isso acontece, o milagre mais profundo não é o que recebemos, mas quem nos tornamos no processo. No fundo, a CCB não era apenas um lugar de cultos. Era um lembrete vivo de que, com Deus, nenhuma história está completa, até que Ele diga, agora, começa.